Fala, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui no terceiro episódio do Pode Passar, do teu podcast. Estou aqui com o Luiz Davi, com ele, Alex Pacheco, professor de redação, empresário, dono da Nota 1000, filantropo e, acima de tudo, dono da cidade modelo de Castanhal. Então, olha só, queridos. Alex, primeiramente, é um prazer te ter aqui conosco hoje. Eu agradeço, o convite, fazer parte desse projeto, que é uma excelente iniciativa no ramo da educação, diferente. A educação está precisando de mais iniciativas criativas como essas. E, com certeza, vejo esse projeto como um ponto aí que vai não só dar certo, como também ajudar muitos alunos e professores a se situar na área educacional. Perfeito, Alex. E já começando, falando um pouco do Alex Pacheco, vamos começar falando ali, a gente gosta de falar um pouco da infância, um pouco ali da adolescência. Como era, assim, como é que tu classificaria o Alex Pacheco quando criança, o Alex Pacheco quando adolescente? Lá no Jurunas, já bateu. Eu não fiquei muito tempo no Jurunas, né? Acho que graças a Deus, porque senão... acho que não querendo ser Gabi Amarantos aí, para fazer polêmica usando o nome do Jurunas. Mas é um bairro muito bom, eu acredito que eu não teria conseguido manter a minha concentração ali. Tem tudo que eu gosto, pô. Arena de futebol, tem sinuca, tem bilhar. Quase uma canção aí do Arlindo Cruz. Então é o meu lugar, Jurunas é onde eu me sinto bem, mas nessa mudança de local, de moradia, eu fui morar na Jabateua, que também é um outro bom lugar marcante para mim, morei boa parte da minha vida lá, e foi lá que, graças a Deus, eu comecei e conheci uma escola que até hoje é uma escola importante, boa parte dos meus primos estudaram lá também. Meu primo, meu melhor amigo, Alexandre, estudou lá também, que é o Colégio Alfa, uma instituição muito, muito importante na minha formação como pessoa, inclusive decisiva na minha escolha profissional. Porque o Alex Pacheco, acredito, na adolescência, não era muito diferente dos nossos alunos, Ou seja, era alguém que não sabia a priori o que queria, qual curso queria ser, quis ser várias coisas. Mudei muito ali no ensino médio de opinião, a licenciatura, principalmente em letras, não era algo que eu tinha como a minha vocação desde o ensino fundamental. Pensei em ser advogado, porque eu sempre fui malandro para argumentar. Persuasivo. Pensei em ser médico, porque, lógico, toda a família quer um médico, E eu fui o primeiro da minha família a entrar na universidade, Fui o primeiro da minha família a ter nível superior, E aí foi que cheguei perto da licenciatura, porque tinha um professor de biologia muito bom, que era o professor Daniel, professor Júnior, inclusive ambos trabalhavam no Alfa. Mas aí no meio do meu terceiro ano, para conflitar com o discurso do meu pupilo, que já veio fazer a primeira entrevista aqui, eu tive o grande espelho para mim, alguém que eu queria ser parecido, que foi o meu professor de redação que despertou em mim a vontade de ensinar, que foi no terceiro ano, quando eu vi a moldagem do curso de redação, aquela atmosfera que ainda era PRISE, PSS, um processo que alguns dessa geração nem conheceram, Mas ali eu conheci o professor Penha, que foi meu professor de redação, que eu fiz o curso dele, e logo depois que passei na UFPA, comecei a trabalhar com ele. Foi ali que eu passei por todas essas metamorfoses que todos os adolescentes passam. E falando nisso, Alex, citando aí o Alfa, a minha escola, o Alfa também foi o patamar estudantil da tua vida, Foi onde tu, de fato, teve uma caminhada escolar, estudantil. E como era o Alex dentro do ensino médio, dentro do convênio, do segundo ano, primeiro ano? Cara, o Alex do ensino médio foi alguém que atrapalhou o Alex professor, Acredito que, por exemplo, uma das grandes razões para que... Olha, meu primo, ele estudou no Alfa, trabalha no Alfa, porque o Alexandre, ele era um bom aluno, Hoje é um excelente professor, mas também era um bom aluno aplicado, um aluno disciplinado. E já eu era uma peste,
no colégio, rivalizei com o meu coordenador, que era o Marcos Celso na época. Lembro que chegamos praticamente aí para agressão física, saímos do verbal, quase rola uma porrada ali ainda. Então, o meu convênio, eu acredito que pelas minhas contas eu fui para a coordenação umas 70 vezes. Então tu não era um bom aluno. Não era um bom. Era um cara. Foi mal, Marcos Celso, me chama para dar uma aula. Ainda continua sendo um dos meus projetos, né? Voltar para a escola que foi que me patriou, que me criou, né? Que foi a minha base ali. Então atrapalhou, eu fiquei com uma fama que fui merecedor dessa fama, né? Que era muito disciplinado, marquei com os alunos ia pro corujão do colégio já depois de ter bebido, enfim, era uma praga. Então não era um exemplo de estudante no ensino médio, não. Mas era um moleque que chegava em casa e estudava, e sempre tive muita facilidade para aprender por meio da explicação do professor. Então, tinha uma carga horária básica de 1h30, 2 horas de estudo em casa, porque eu tinha uma capacidade de assimilação muito alta. Então, eu não sentia tanta dificuldade assim. Mas, entendi. E aí, então, tu escolheu no terceiro ano, escolheu a profissão ali da licenciatura, escolheu o ramo da docência, e aí passou logo no vestibular, fez cursinho ainda, como é que foi a tua situação? Eu passei logo no terceiro ano, mas tive uma vitória e uma derrota, né? Eu não cheguei, eu fiz, olha só para vocês verem como não tinha nada a ver a minha vida, né? Eu escolhi fisioterapia na UEPA, né? Naquele ano eu não passei, eu lembro muito bem, por meio ponto, inclusive não passei por causa da matemática, né? Não passei por causa da matemática, eu passei por meio ponto e vocês lembram que a UEPA cada questão valia, um acerto valia 1 ponto. Ou seja, eu errei todas as questões de matemática no terceiro ano, o que foi, para mim, uma surpresa. Surpresa não, né? Porque eu não gostava muito da minha equipe de matemática na época do terceiro ano. E professor faz diferença sim, porque no primeiro ano eu tive uma excelente equipe de professores, inclusive o Leopoldo Moura, que hoje é um grande nome na cidade, né? Na matemática. E eu acertei todas as questões do PRISE, né? Todas as 7 de matemática. E no terceiro ano eu só precisava acertar uma. O que eu me arrependo na UEPA foi de não ter adotado uma estratégia que eu pensei na hora, que foi de chutar tudo A. E naquele ano tiveram 3 letras A de matemática. Ou seja, eu passaria técnica de aí. chute. Mas vai, né? Deus escreve certo com as linhas tortas. Teríamos hoje o Alex fisioterapeuta, né, mano? Nada a ver. Deve existir, um cara frustrado, com certeza. Então aí eu não passei na UEP e passei na UFPA, que foi uma história engraçada, porque na UEPA passou um Alex, passou o Melo, que é o meu segundo nome, que poucas pessoas sabem, passou um Alex Melo, e eu pensei que eu tinha passado, porque quando começou a narração, vamos agora para os nos aprovados. Quando tu tem um nome com a letra A, tu já fica, o meu nome vai ser o segundo, terceiro, quem sabe até o primeiro. E aí então veio um Alex e um Melo, eu falei, passei. Aí Alex Melo Oliveira, né? Um banho de água fria pra mim. Tanto que na UFPA eu esperei até o final, que eu fui um cara que eu queria ouvir ali na rádio o meu nome, não queria saber de internet nem nada. Falei, eu me isolei ali, aí quando veio Alex Melo, aí depois veio o Pacheco, eu falei, aí a galera invadindo a casa, já bateu um peso ali, foi algo realmente bem emocionante, sim, dos melhores. Então isso aí foi a tua trajetória até praticamente passar no vestibular, né? Alex, por ser teu amigo pessoal, né? Todo mundo sabe que hoje nós estamos aqui entre amigos, estamos em uma mesa de amigos. Queria que tu falasse um pouco da importância, cara, da família no teu processo de escola e na tua aprovação. Eu sei que tu tem uma família que tá ali contigo o tempo todo, então eu queria, que o pessoal que tá assistindo soubesse também dessa influência da tua família. Assim, eu tenho uma família muito presente até hoje na minha vida, né? Eu tenho tive pais muito participativos, sobretudo o meu pai. Ele é um cara muito participativo, é um cara que participava de todas as reuniões de pais e mestres, é um cara que ia prestigiar os meus trabalhos de feira de ciências, feira cultural, as minhas apresentações, por sinal foi aquilo que acabou me mostrando que eu tinha facilidade para falar com grandes públicos, ao contrário dos meus amigos que se retraíam, que tinham, meu Deus, 20 pessoas vão assistir a gente, eu já queria que 100 pessoas assistissem a gente, então já tinha um pensamento contrário, e meu pai sempre estava lá prestigiando jogos estudantis, JEPs na hora. Meu pai é um cara muito presente, foi muito presente na universidade, foi um cara que não desistiu de mim,
né? Foi um cara que não desistiu de mim, mesmo naquela época de rebeldia. Foi um cara que persistiu comigo. Continuou persistindo comigo na universidade, onde eu também não tinha uma vida muito fácil, tinha uma vida muito boêmia, muito de vadião e pouca escola, pouca sala de aula, né? Mas foi um cara que não desistiu de mim nem na educação básica, nem na educação superior. Então, e me apoiou também nos meus projetos. E assim, a minha família ela tem um papel muito importante. E hoje no meu principal projeto, né, para quem não sabe, eu sou pai de um filho chamado Contextual, né? Muita gente diz que eu não tenho filho, diz que eu tenho, eu digo que eu tenho um filho sim, tenho um filho chamado Contextual. E para ter o meu filho, eu tive realmente que passar por uma das partes mais difíceis da minha vida, que foi sair das entranhas ali da minha família, de sair da minha casa para ir morar numa outra cidade, né, sem nenhum apoio, sem nenhum familiar. E com certeza aí, ou seja, a família tem, né, e me afastar deles assim foi uma das coisas que até hoje eu ainda sinto, né? Ainda tenho uma lacuna. Mas eu acredito também que a formação familiar deve ter sido essencial para tu hoje conseguir ter saído de casa e conseguir viver bem. Então eu acredito que a família ela prepara a gente para o mundo, né? Claro, e com certeza então a tua família ela deve ter te preparado para... Hoje talvez uma das grandes críticas que eu faço como educador, né, é justamente essa, né? Muitas famílias acreditam que a escola tenha que suprir esse papel do pai e da mãe. E não é por aí. Meu pai e minha mãe, eles cumpriram com o seu papel, que é o papel ali de realmente formar, né? Formar um indivíduo que, lógico, a escola auxilia nesse processo, mas a família ela é fundamental para isso. Então, logo quando eu comecei a trabalhar, eu não trabalhava somente em Belém, trabalhava em várias cidades, trabalhei em Cametá, trabalhei em Mosqueiro, trabalhei em próprio Castanhal, e foram cidades assim que eu fui sozinho pela primeira vez. Quando eu fui trabalhar em Castanhal, eu nunca tinha ido em Castanhal, eu nunca tinha ido em Cametá. Quando cheguei a Cametá, por exemplo, pensei que quando chegava no ônibus, já chegava na cidade, tinha uma lancha lá. Mas os meus pais, eles nunca se preocuparam com isso, porque eles sabiam que eles tinham montado, que eles tinham montado um cara articulado, um cara que ia saber lidar ali com várias situações. Ou seja, a família realmente é um ponto importante. E a gente percebe que pessoas que não recebem o mesmo apoio têm com certeza aí muito mais dificuldades de conseguir sucesso. Bacana. E aí então, logo após isso, ali teve a tua vida estudantil na faculdade, que tu até já comentou um pouco com a gente sobre isso. E aí, em que momento tu te inseriu no mercado de trabalho? Foi após a tua formação? Foi durante a tua formação acadêmica? Em que momento tu te inseriu como professor? Cara, foi assim, eu passei para o segundo semestre, então o meu curso começava em agosto, mas ainda assim o professor Penha me pediu para começar antes. Vem lá pro meu time, vamos lá, meu garoto, né? Para quem conhece o Penha, ele tem essas frases aí, vamos lá, meu filho, vamos lá, e agora? Tu é doido, bora para explodir? Eu falei, vamos lá. E eu tive a honra de entrar num hall muito seleto, com muitos professores que eram professores desconhecidos, né? Mas hoje são referências, né? Como o Eder Soares, como o próprio Otto Marinho, né? Que eu tive a honra de fazer uma live dividindo, né? A nota máxima, que foi professor da Sofia Lorenzoni agora, né? A outra nota 1000 do Pará. Então estava todo mundo meio que começando ali, só que eu era o mais garoto, eu tinha 17 anos ainda quando eu entrei no curso do Penha. Então foi uma escola para a vida, assim, porque, ao contrário do que eu pensava, não consistia apenas em entrar no mundo da educação. Eu atendia telefone lá no curso, limpava o banheiro, coisa que eu nunca tinha feito na minha casa. Limpava o banheiro, elaborava recibo, fazia pagamento, baixava esteira, que eu era muito magro na época, pesava 50 quilos, então tentava baixar aquela esteira lá, às vezes eu ficava pendurado. E a gente vê que nesse tempo, né? Por exemplo, o Davi foi monitor há um tempo recente já, né? Então o Davi ele não chegou a ter tanto disso. Eu também não fui a monitor há muito tempo, mas só que quando eu fui monitor, cara, eu tive muito disso. E hoje eu falo pro Robson, que é o monitor, eu falo, cara, a tua vida é muito boa, mano. É maravilhosa. Tu só faz o que você tem que fazer, que é só matemática. No meu tempo, quando eu fui monitor, eu era auxiliar de coordenação, eu era sábado. Lucas tem que vir sábado, mas sábado não tem plantão de dúvidas, não tem nada. Não tem prova. Tinha que reparar a prova, aí eu era fiscal de corredor, aí quando eu vi eu estava coordenando prova, resolvendo problema e agitando gabarito, ou seja, faz muita coisa. Não cheguei a fazer esse tipo de coisa como atender o telefone e lavar o banheiro,
mas a gente percebe que no início da carreira a gente realmente tem aquele suor valendo, né? E por uma remuneração, né? Que não é lá aquelas coisas. O meu primeiro salário foi de R$150 mais transporte. Esse foi o meu primeiro salário, assim. E eu fiquei super feliz, né? Cara, falei, tá meu dinheiro, tô rico, vou comprar um helicóptero agora. Então... E Alex, saindo do campo do professor Marcelo Penha, chegou a dar aula também na equipe, não foi? Eu cheguei a ser monitor na equipe, né, com a indicação do próprio Elton Marinho, que naquele tempo ele ocupava a cadeira de redação. Tanto ele quanto o Éder dividiu colégio e pré-vestibular. E eu cheguei a ser monitor na equipe, né? Passei, foi o primeiro... Aliás, fui monitor na equipe no primeiro ano do colégio equipe, quando a equipe só tinha 4 turmas, né? Então vi ali o filho do Cancela, ainda o Walterzinho, né? Ainda tá no terceiro ano. Acho que o filho do Nonato estava lá também, o Thiago foi do primeiro convênio da Não equipe. cheguei a conhecê-lo, assim, apesar de ser o primeiro ano, tinha muitas escolas, tinha muitos alunos. Sim. Cheguei a ser professor no primeiro ano da Bruna Cancela, que é filha da Carla. Cheguei a ser professor, né, do João Vicente, quando ele era aluno lá do equipe, que hoje eu ocupo. Então, foi importante, a equipe, para eu ter contato com um público que era um público diferente do nosso, né? A gente era diferente do meu, pelo menos, né? Era um público com uma remuneração, com poder de fogo, um poder econômico bem maior, né? Eu vi isso quando eu tive ali o meu primeiro contato com aula particular. Aula particular no centro. A gente vê ali, perguntava, quanto é a aula, professor? Eu acostumado a pegar minha bike e dar aula, né? Aí eu cobrava, assim, geralmente para orar particular, R$100. Aí eu falei, é 100. Eu falei, só que era 100 o mês ou a semana. Só que eu falei, essa galera tem mais dinheiro aí, pô, mora aqui na Brás de Aguiar, naqueles prédios lá, Incenso, Mirra, Ouro, né, Natal. Eu falei, vou cobrar mais caro. Eu falei, 150. Aí eu falei, que eu tô metendo a mão, a mulher, só que era 150 o mês, né, a mulher, que barato, filho, barato, R$150 a hora. Eu falei, vou ficar rico agora. Alex, por exemplo, a gente sabe que tudo tem mudança, né? E como foi ali sair dos braços, eu diria, do professor Marcelo Penha, né? Eu me lembro que tu me contaste uma história uma vez, de um certo turno da noite, né? Eu queria tocar nesse ponto, eu ia tocar nesse ponto já. Criminoso. Tu teve a tua turma de redação, né? Antes mesmo de falar. E talvez tu tenha chegado a ser o Alex Penha. Foi. Teve um golpe, né? A primeira vez que eu peguei mais de R$2.000 na minha vida foi porque a gente aplicou aí eu apliquei. A autoria é minha. O Penha era um cara muito ocupado. Nesse tempo ele trabalhava no equipe, no auge, e no sistema de ensino Universo, no auge do auge, né? O Universo tinha muitas turmas e o Penha conseguia dar aula nos dois, mesmo as duas instituições tendo uma rivalidade na época, né? Aquela guerra fria que a gente sabe que existe entre as potências educacionais. Então o Penha não tinha muito tempo e ficavam alguns buracos, né, de tempo. E as turmas estavam lotadas e a galera continuava perguntando, tem vaga? Aí foi que eu preparei uma lista de espera. Eu falei, olha, o professor Penha, ele vai abrir uma turma assim. E a menina falou, mas como é que você sabe? Eu falei, eu sou o Penha, né? Então, teve um tempo que eu assumi ali a identidade do Penha, abri uma turma com mais de 40 alunos, né? E aí foi aí uma série de crimes, né? Mas aí foi que eu peguei, acumulei, eu falei, sou eu que estou dando aula, né? Então vamos para cima. E até hoje esse segredo ele permaneceu aí guardado, né? Mas Penha, obrigado aí por esses R$4.000. Foram seis bons meses que eu vivi com esse dinheiro. Aí tinha uma vida de playboy. Então tu saiu dali, né? Depois de sair do Penha, depois de sair do equipe. Quais foram os outros lugares, assim? Como foi a tua caminhada após isso? Cara, eu cheguei a trabalhar no Colégio Da Vinci, que também foi uma boa escola, porque conheci muitos amigos lá do magistério, amigos que até hoje trabalham comigo na minha escola, né? Como o professor Ciro, como o próprio Éder. Então foram amigos que eu trouxe de lá, né? Da vida. Então Da Vinci foi muito importante para mim nesse processo de formação.
Mas sem dúvida, sim, uma instituição que não tem como eu não tocar, porque foi a instituição que me formou como um profissional, que me auxiliou bastante, foi uma instituição chamada de Paulo Freire, que hoje é chamada de Manuel Leite, que é um projeto lindíssimo que o professor Mário Cardoso e a professora Marilene Valente, eles têm em Mosqueiro, que foi assim uma casa para mim, e com certeza hoje o contextual ele tem muito do Paulo Freire, tem muito do sangue freiriano, muito do, não digo muito do Manuel Leite, mas que foi uma escola que eu convivi muito, sim. Mas muito da pegada pedagógica, daquele calor ali que o Paulo Freire tinha, né? Ou seja, de fazer do ambiente do contextual um ambiente onde o aluno gosta de estar e principalmente onde o professor ele também gosta de estar, se sente bem. Com certeza, o CEMAL é uma grande instituição, né? Um grande abraço aí pro Mário, pra Mari. O Alex me levou para dar aula no CEMAL, levou o Davi para dar aula no CEMAL. Hoje o Davi ocupa a cadeira de redação. Então o CEMAL realmente é um lugar incrível. E aí, quais mais instituições após o CEMAL? Eu fui pro CEMAL e passei por algumas outras, como o Piaget, né? Lá que faz um trabalho muito bonito também lá no bairro da Terra Firme, junto com... Esqueci o nome desse seu irmão, mas são duas escolas na Terra Firme que comandam, o Piaget e tudo mais. Até que... outra, esqueci o nome. Eu também esqueci, eu acho que é uma sigla. É uma sigla, mas é muito forte também lá, inclusive. E aí fui contratado por uma instituição que mudaria a minha vida, né? Fui contratado por um curso que trabalhava ali com um público mais gourmetizado, com uma estratégia diferente, que foi o sistema de ensino contextual. Quando eu fui contratado pelo professor Alessandro para trabalhar com uma metodologia de redação que até então não existia em Belém, pelo menos não era predominante há uns 8 anos, que foi a metodologia interdisciplinar, onde a redação ela regeria todas as outras disciplinas, que foi realmente bem importante, porque a partir de lá eu consegui chegar em Castanhal, né, com a indicação do Alessandro. Eu fiz um teste para um colégio chamado Leite Vestibulares, né? Um colégio verde. Um colégio importante para mim também. Muita gente rivaliza muito, dizendo que eu não gosto do Leite ou que eu menosprezo. Eu não faço isso, não. Lógico, há uma rivalidade natural, né? Mas há uma linha de respeito também. Lógico, há às vezes que eu brigo para lá, eles brigam para cá, mas eu respeito muito a instituição, porque foi importante na minha carreira. Foi uma instituição que me projetou também para o cenário castanhalense, numa espécie de vitrine. Fiquei 2 anos lá e acredito. Em que ano você chegou lá? Cheguei em 2016. Vale lembrar que eu fui rejeitado na primeira vez, né? Eu fiz um teste, não passei. Aí na segunda possibilidade me chamaram para ocupar a cadeira de língua portuguesa, né? E o português eu gosto, mas não tenho metodologia para dar aula de português. Aí, num golpe do destino, faltaram 5 professores no cursinho e a coordenadora na época, que gostava de mim nesse tempo, disse que, vem dar aula aqui. Eu falei, mas aula de quê? Aula de português. Eu falei, beleza, então imprime o material. Ela, não dá para rodar o material, tem que criar com o pincel e o quadro. Eu falei, então não tem como dar aula de português, tem como dar aula de redação, serve? Aí ela, serve. Eu falei, então beleza, eu vou dar aula de redação. E daí nunca mais saí da cadeira de redação, nunca mais não. Assumi definitivamente, semanas depois, a cadeira de redação lá do Leite Vestibulares, né? Que culminou, graças a Deus, num bom trabalho. Bacana. Interessante porque, por exemplo, nesse período, também foi a época que eu conheci o Alex, foi no Centro, não só de Fátima, foi no 2017, 2018 e tal. E nessa época, nesse bendito ano, 2017, tu estavas no Leite ainda, né? Aconteceu uma das coisas mais impactantes, eu creio, para a tua vida, né? Que foi a nota 1000 do até então Vinícius Monteiro, né? Mas Alex, me conte um pouco sobre a história dessa nota 1000. Por que hoje, por exemplo, tu não divulgas muito essa nota 1000? Porque tu nunca, na verdade, pôde divulgar o Vinícius. E para ser mais direto, vamos ao ponto, que é pra gente fazer um recorte maneiro pro Instagram. Alex, tu acha que a tua primeira nota 1000, de certa forma, ela foi tirada de ti? Cara, acredito que sim, foi tirada de forma covarde, né? Porque uma coisa logicamente, houve um desligamento, né? Em 2017 eu trabalhava no Leite e eu era muito popular entre os alunos do convênio e do pré-ENEM, pré-medicina. Entretanto, os alunos do terceiro ano, os alunos do pré-medicina, pré-ENEM, eles têm algo em comum, que é o quê? Quando chega no final, eles saem. Ou seja,
o meu escudo de defesa para permanecer na instituição, ele acabou, ele tinha um prazo de validade. E logo após o Enem, o convênio já não vai nem para aula. E o pré-medicina e o pré-Enem já ficam em suas casas, não tinha ninguém mais para me defender. E a instituição, como eu já tinha tido vários impasses, não com Leite, né? Não tinha impasse com Leite, nunca tive uma discussão com Leite. Eu tinha muito impasses com a coordenadora da época. E lá rolou e eu fui demitido. Só que o que eles não esperavam é que logo depois, né, viriam as notas de redação, e Castanhal não tinha uma tradição em inundar a cidade de notas acima de 900 pontos. A gente conseguiu muitas notas 900, muitas notas 980 e a nota 1000 do Vinícius Barbalho, né? Então, o que eu fiquei chateado naquele período foi que, tá, tudo bem, o Vinícius, inclusive, ele não só estudou comigo, ele estudava no curso da professora Eliane, que é uma outra excelente profissional que atua em Castanhal, tem um curso de redação muito conceituado na cidade. Então, o Vinícius estudou ali. Então, assim como eu tenho a modéstia de dizer que o Vinícius ele foi meu aluno do 3º ano, mas ele fazia o curso com a professora Eliane, ou seja, deve ter tido imensa participação também, acredito que a escola deveria ter tido a humildade de reconhecer que o professor não faz mais parte do corpo docente, mas foi o professor que esteve ali com o aluno desde o 2º ano dele. Eu acompanhei o Vinícius como professor dele desde o 2º ano do ensino médio até o 3º ano. Então eu merecia aquele reconhecimento. Ou merecia algo mais do que o Vinícius dizer. Eu também agradeço ao professor de redação, que foi o que ele fez durante as propagandas. No Facebook dele, ele me parabenizou, me marcou, ele me mandou mensagem agradecendo e tudo mais. Vinícius é um menino excelente, não quero colocar ele no meio de tudo isso, porque ele é um cara... É um aluno muito especial mesmo, é um menino que tem uma empatia enorme, super inteligente, super articulado, palestrou comigo, inclusive, no curso de redação vários outros anos, mas a instituição ela não teve essa delicadeza, né? Mas é algo que eu superei, né? Mas o mundo, moleque, ele não dá voltas, né? Ele capota. Então, tive a oportunidade de ir a fora depois, né? E aí, então, a gente vai já chegar na fora. E aí, então, como foi que começou? A gente sabe que o sistema de ensino contextual, como tu mesmo falou, tu foi contratado primeiro para trabalhar, tu não criou, de certa forma, o nome sistema de ensino contextual, mas, assim, como foi que começou a tua vida empresarial ali em Castanhal? Como foi que surgiu a ideia de ter o teu curso de redação? Eu sempre tive uma linha muito empreendedora, eu sempre tive uma visão de montar um negócio, sempre tive o sonho de montar um centro educacional. Não sabia se ia ser um curso, se ia ser uma escola. Uma escola era uma coisa que eu achava muito distante. Eu ainda estou engatinhando nessa área, mas ainda assim eu acho que dando bons passos, mesmo nesse aprendendo a andar. Mas o contextual começou com um curso de redação, né? E aí o curso ele foi crescendo, eu aproveitei esses minutos, porque apesar de ter saído de cena da nota 1000, ainda assim os alunos sabiam que eu tinha sido professor. Então em 2018 o nosso curso de redação ele bateu uma margem altíssima de alunos. Eu estava com 370 alunos. Só em curso de redação. Eu tinha 6 turmas lotadas de curso de redação. Eu ia todos os dias praticamente para Castanhal, com exceção da segunda-feira que eu estava em Cametá. Então eu ia todos os dias para Castanhal. Então, quando foi no final de 2018, eu sempre fazia isso, né, a revisão geral, onde eu chamava outros professores de história, de biologia, tentava levar um pouco de preparação para a galera. E aí, em 2018, eu percebi que a sala do curso de redação não ia dar. E aí, naquele tempo, eu tive um envolvimento com uma moça de Castanhal, né, e a família dela tinha uma casa de recepção, né, morava numa casa, uma mansão, né, e aí eu falei, tem como a tua família me alugar esse espaço para fazer uma revisão, porque eu acho que vai dar umas 150 pessoas, tudo mais. Não cabe na minha sala. Não cabe na minha sala, minha sala cabia 50 pessoas, 70, 80, no dia que eu coloquei uma lotação, lata de sardinha. Cadeirinha. E aí, cara, quando eu olhei na revisão geral, deu quase 500 pessoas. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, ou seja, isso aí tem força para ser... E nessa revisão tu levou outros... Foi uma revisão do primeiro dia, não foi? Alguma coisa do tipo? Foi uma revisão do primeiro dia, exatamente. Então, foi alguns outros professores, né? Uhum. Entre os professores, né, o idealizador do início do contextual, que foi o professor Alessandro Costa, né, que foi um cara que eu devo muita coisa também, porque foi um cara que me projetou na minha carreira, me esclareceu muitas coisas, me norteou para alguns pontos.
E aí o Contextual Belém, ele morreu, né? Ele deixou de existir, né? Ficou em stand-by. E eu precisava de um nome para rotular o meu curso. E eu nunca quis estabelecer, né? Colégio Professor Fulano de Tal, Colégio Pacheco, Curso Pacheco, como eu via por aí. Eu falei, eu quero um nome, né? E o nome é importante, o nome de um projeto é importante. Tem um filme chamado Fome de Poder, né, que é um filme para todo bom empreendedor, que conta a história do McDonald's, que fala ali que onde os irmãos, né, os irmãos Donald, eles que eram portadores da marca, ele diz pro Kroc, ele indaga, peraí, eu te mostrei todo o meu processo de produção, você sabia como organizar a empresa, então por que tanta questão ali de roubar o meu projeto? Ele falou, um nome, esse nome, Kroc, isso não tem expressão. Os arcos da logomarca. Os arcos ali dourados, o McDonald's, isso, e eu enxerguei esses arcos dourados no nome Contextual. Aí eu pedi autorização do Alessandro, né, e abri o Contextual, que a posteriori tornaria-se Prenem. E, mano, falando nisso, falando em Contextual, claro que o início de qualquer coisa na nossa vida nada é fácil, né? Como foi ali iniciar com um novo projeto? Como foi iniciar com a escola? Tu tinha capital para abrir? Não tinha. O Contextual, eu sempre digo que ele começou com R$5.000 e o meu nome. Começou com R$5.000 que eu emprestei do meu primo, do Alexandre. Que ele que eu emprestei, que eu até hoje nunca paguei. Foi mal, mano. Um dia eu te pago. Brincadeiras à parte. Já paguei, já. Eu acho. Então, mas a gente não tinha capital, a gente não tinha cadeira. Na verdade, a gente não sabia quantos alunos a gente ia conseguir. Na verdade, a gente não sabia se ia conseguir aluno. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí a gente abriu as inscrições e durante 5 primeiros dias não se matriculou ninguém. Eu falei, meu Deus, não vai vir ninguém, vai ser uma farsa, não vai dar nada certo. E aí foi que eu tinha usado o meu dinheiro, né, além dos 5.000 do Alexandre, eu tinha usado o meu dinheiro para pagar 2 meses de aluguel, que era para pegar fogo e aí bora ver o que vai dar, né? Então eu paguei dezembro e paguei janeiro, que geralmente os pré-ENEM começam em fevereiro ou no finalzinho de janeiro. E aí eu falei, meu Deus, como é que vai ser agora? Já tinha a minha sala, peguei a extensão de um prédio onde funcionou um outro pré-vestibular. Tinha a minha sala de redação e a continuação do prédio era um outro pré-vestibular chamado de diferencial, que tinha dado certo no primeiro ano e afundado no outro, e tinha grandes nomes de físicas, equipe, dessas grandes escolas que estavam dando aula lá. Tipo, pra ter uma ideia, o professor do diferencial de história era o Marques, para você ter uma ideia. Então, eram só professores gabaritados. Eu falei, cara, e agora? Só professor gabaritado e não deu certo. E aí foi que eu falei, vamos lá, vou montar assim mesmo. Comecei a montar o prédio, comecei a estruturei a priori para 2 salas. Um pré-ENEM, né, e uma medicina. Finalizei com 5 salas lotadas, né, 2 de pré-ENEM tarde, uma sala de pré-ENEM manhã lotada e 2 medicinas que eu batizaria depois com medicina azul e medicina vermelha. Mas o capital em si foi conseguido com a ajuda de Deus, né? Com muito suor da minha parte também, porque o prédio, para você ter uma ideia, no início, ele nem energia elétrica ele tinha. Eu fazia a matrícula dando o recibo, aqueles de mensaria. Os pais ficavam assim desconfiados, será que esse cara não está me dando golpe? Eu dava lá, fazia o que eu tinha de melhor, que era lábia, né? Labiava os caras, eu falava, vai dar certo. Mas, professor, uma mensalidade e uma cadeira. Todo dia tinha uma queda de energia, né? Que era a desculpa. Aí, então, fui fazendo, não tinha cadeira, fui comprando cadeira, né? Fazia uma matrícula, corria e já encomendava uma cadeira, fui comprando as minhas centrais já, então todo o dinheiro do meu processo de matrícula, do meu primeiro ano, foi totalmente para eu comprar material, porque eu não tinha, assim. Então foi um pouco de sorte também. E Alex, nesse início, quem foram as pessoas que de fato estiveram contigo nessa caminhada de início? Cara, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de falar, assim, tiveram pessoas que foram bem importantes comigo nessa caminhada. A primeira delas, indiscutivelmente, é o Zeca, que até hoje trabalha comigo, é meu inspetor, meu braço de confiança. Porque o Zeca, ele montou todo o prédio, ele construiu todo o prédio, né? Ele construiu as salas, organizou, era um cara que tinha muita experiência, já tinha montado 4 escolas em Castanhal. O Zeca abriu o MAC, o Zeca abriu o Leite, pô. O Zeca foi o grande... O Zeca é inspetor, engenheiro, detetive, tudo que tu quiser fazer, ele faz ali pra ti. Então, o Zeca foi um cara muito importante. A pessoa que estava comigo na época, a Sam, ela foi muito importante também para mim, porque
ela me auxiliou, me organizou. Não estamos mais juntos, mas eu acho que um homem de verdade, um homem de caráter, ele tem que reconhecer quem o ajudou ali. E até hoje ela colhe também esses frutos do projeto, porque é merecedora disso. Abriu mão de comemorar o dia que ela passou no vestibular, por exemplo, para me ajudar a organizar as salas um dia antes da nossa estreia. Então é alguém que merece ser citada, merece meu respeito, tem o meu respeito, né, como pessoa até hoje, e tem o respeito da empresa e o reconhecimento, inclusive financeiro, da empresa até hoje, por ter ajudado nesse processo. Então a Samela, o Zeca, a Luana, que é uma amazona, né, uma guerreira, também tem o meu total apoio, e logicamente outras pessoas que foram se agregando no decorrer desse processo. Então abriu ali o contextual, abriu o cursinho, teve... Mas, cara, o projeto ele deslanchou de uma vez assim, financeiramente, em tudo, de forma geral, ou ele ainda teve assim, suas dificuldades, teve algum momento assim, claro que no início a gente pensa que não vai dar certo por causa do lado financeiro. Sim. Teve algum momento ali que tu pensava, hoje não dá certo, hoje eu não tenho... eu não tenho dinheiro, eu não tenho hoje, sei lá, o que aconteceu Eu não tive esse momento durante o pré-ENEM, mas eu fui um cara muito, não sei se visionário, louco, não sei, eu acho que acho que pessoas de sucesso têm um pouco de tudo, né? Um pouco de visionário, mas também tem que ter um pouco de loucura, senão a gente não vai para frente, né? Se a gente ficar só colocando no papel, um dia eu quero ter isso, a gente tem que meter a cara e fazer, senão a gente não consegue nada. Eu tive esse momento de dificuldade quando eu abri a escola. Foi um ano de sucesso no pré-ENEM, eu consegui acumular dinheiro. O colégio ele não começou com R$5.000, o colégio eu consegui um investimento alto, eu acho que eu investi basicamente uns R$100.000 praticamente para abrir a escola. Passei 6 meses pagando aluguel sem usar o prédio, estruturei, comprei cadeira, aí sim, eu tive que montar todo um colégio do nada e usei muito dinheiro, usei tudo que eu tinha. Por uma escola que eu também não sabia se ia dar certo, porque a gente não tinha conseguido ainda o processo de licenciar a escola, né, de credenciar a escola quanto ao Conselho Estadual de Educação, né, permissão que a gente conseguiu agora, né, graças a Deus. E se eu não me engano, também teve um momento, algo que tu já comentou comigo, de um aluno chamado Flávio Rafael. Foi aí que eu queria chegar, né? Eu peguei, investi tudo que eu tinha e eu já estava dependendo das matrículas do ano de 2020, né? Já tinha acabado 2019, investi tudo que eu tinha no colégio, comprei cadeira, deixei um brinco no colégio, né? Deixei, na verdade, habitável, né? E aí eu cheguei com a Samela e falei, Samela, e aí? Eu falei, cara, se eu te contar que eu não tenho nenhum centavo no bolso, tu vais acreditar, eu não tenho dinheiro pra gente jantar hoje. E aí ela falou, meu Deus, como assim? Eu falei, não tem dinheiro pra gente jantar, tô pensando em mandar mensagem pro papai pra ele me emprestar, porque assim tá complicado. Usei tudo que eu tinha no colégio e para pagar os aluguéis. Os prédios estão em dia, mas eu não sei o que a gente vai comer hoje. E aí, Deus ele é maravilhoso com quem trabalha, e aí tipo no final do nosso expediente, já com energia elétrica, que fique claro, né? E aí quase às 7 da noite, eu ouço ali um toque, e aí foi um aluno que ele era do 2º ano, ia para o 2º ano e já queria entrar no pré-ENEM desde já. Esse aluno está conosco até hoje, que é o Flávio Rafael, e ele veio fazer a primeira matrícula de 2020, né, que seria, por sinal, depois um turbilhão. E aí ele deu dinheiro, e com aquele dinheiro a gente conseguiu passar nosso final de semana, né, e depois daquele final de semana, por mágica, as matrículas fluíram e a gente conseguu. Então hoje Santo Rafael, apesar dele ser uma peste, eu tô leve lá na escola por causa de carreira. O Rafael é um aluno, por sinal, que mostra como uma escola lá pode ter um papel muito importante. O Rafael realmente ele era uma peste, ele continua sendo, mas hoje é uma peste que estuda. E é uma peste que vai passar no vestibular, por sinal. Perfeito, cara. E aí, então, 2020, início da escola. Só que em 2020 nós tivemos outro fato muito interessante, Alex. Por coincidência, então, coincidência ou não, no teu primeiro ano de escola, foi o ano da pandemia. Foi o ano da pandemia, foi um ano de vaca magra, foi um ano que as escolas, como um todo, a maioria faliu, né? E eu falei, meu Deus, como assim? Escolas com 30 anos de tradição falindo e a nossa tá com meses de existência, não vai aguentar. E aí eu consegui fazer mágica nesse tempo, cara. Eu consegui, por meio, já com a ajuda da Luana administrativamente falando, consegui fazer uma excelente gestão, uma gestão sensata, uma gestão
com muito poder de ergonomia, com muito poder de estar sendo criativo a todo instante. E a gente conseguiu levar a escola até quando arrastar a escola com alguns pais, de maneira geral, falando que não vou pagar toda a mensalidade porque o meu filho não está indo para a escola, ele está ficando nesse negócio de online, porque até então era esse negócio de online que era chamado. Então a gente teve uma inadimplência altíssima, mas mesmo assim a gente conseguiu no final reverter, né? E conseguimos abrir a escola e principalmente a nossa maior força até hoje, que é o cursinho, em cerca de setembro, né? E aí pensei que vinham águas calmas, né? Mas acabou que foi diferente. Conta, eu quero que tu fale um pouco sobre esse momento aí de pandemia, de como foi. Cara, eu gosto de falar também não só da felicidade, não só do sucesso, né? Mas falar também da dificuldade, do momento que foi difícil, que eu lembro que tiveram momentos ali, foi o ano que eu comecei a trabalhar efetivamente no Contextual, né? Cheguei lá no finalzinho de 2019, em 2020 assumi grande carga horária ali no Contextual, mas só que, claro, a gente passou muito tempo afastado em 2020 pela situação da pandemia, né? Mas eu lembro que logo que voltei, tu tava naquela correria ali com o prédio, né? Porque tu tinha 2 prédios. Sim. Mas durante a pandemia, eu acho que esse foi um soco que a pandemia te deu. Sim. Que a princípio, né? Que hoje tens um prédio grande, tu tem mais de 7 salas. Sim. Ou seja, tu tem uma estrutura muito grande. Mas naquele momento não parecia algo bom. Perder um prédio. Tive que colocar cursinho e colégio no mesmo prédio, o que hoje acaba sendo uma boa solução, porque a gente consegue colocar todo mundo lá. Mas lógico, a gente está com políticas de expansão já de território ali, já logo novidades, aguardem. E eu lembro que naquele momento o prédio da escola era muito grande, de terreno. Sim, mas de área construída não era tão grande assim. Ou seja, eu tinha que colocar o cursinho lá e eu precisava de 3 salas para colocar o colégio. Eu precisava de uma sala para colocar o primeiro, porque eu tinha só 3. Eu tinha só 3. Então eu precisava de uma sala para colocar o primeiro, outra para colocar o segundo, outra para colocar o terceiro. E aí eu falei, vamos construir, contratei um pedreiro, que levou até certa parte da obra, teve uma discussão, o pedreiro não queria mais, o pedreiro era um desequilibrado, e um cara muito talentoso, mas enfim, disciplina zero. Ele abandonou o projeto, e aí eu contratei um outro cara engenheiro muito bom, um outro cara muito bom no que fazia mesmo, só que eu tinha um tempo curtíssimo para terminar o que ele fez. E ele com a equipe dele fez um trabalho fantástico, tão fantástico que, faltando a última etapa, que era a construção do piso, né, a mão dele não conseguia fechar, de tanto que ele tinha se esforçado, a mão dele estava totalmente inchada. E aí o Zeca falou, mano, não vai dar, não vai ter como construir esse piso, bora adiar. Eu falei, não, a gente não vai adiar. Não vamos adiar. Assim, a gente falou que vai começar tal dia. E Alex, sobre o prazo. O teu prazo curtíssimo era 3 meses, 2 meses? O prazo curtíssimo era 2 dias. Né? Aí eu falei, Zeca. Aí ele, quem vai fazer isso? Eu falei, tu, o Madison, que é o nosso porteiro, o Sidney, que hoje é nosso coordenador, que vai fazer a gente. A Luana, que é administradora da empresa. Aí ele, mano, já bateu concreto uma vez na tua vida? Eu falei, não, mas teve uma vez também que eu nunca tinha dado aula. E eu dei a minha primeira aula, então tudo tem uma primeira vez na vida. Eu vou aprender a bater concreto, vou fazer o que for necessário. E a gente começou e em um dia que a gente levou até o auge da exaustão, nós conseguimos construir os 3 pisos das 3 salas, colocar fogo, colocar tudo, fizemos tudo que podíamos ali, acabamos o dia mortos de cansado, mas com todas as salas prontas, 3 salas prontas e ainda uma adaptação que foi transformar 2 salas em uma sala gigante, que é a sala do pré-ENEM. Cara, eu admiro muito uma coisa em conhecer a tua história, é que ver como as pessoas elas abraçam o projeto do Contextual, sabe? E a gente percebe ali que, por exemplo, Zeca, Madison, Luana, claro que tu de certa forma pagou eles por isso também, né? Com certeza. Mas só que a gente sabe que não é obrigação de um inspetor construir sala. Isso. Não é obrigação de um porteiro construir sala. Não é obrigação de uma administradora construir sala. E se eu não me engano, nesse momento tinha até aluno ajudando a levantar a escola, que passou por um momento difícil. Foi. Então eu percebi ali que ali todo mundo, as pessoas quando elas chegam perto do Contextual, quase que automaticamente elas abraçam
a causa, elas vestem a camisa. E pra mim esse é o principal momento. Eu enxergo talvez um pouco de fora, né? Tu tem a visão de dentro do projeto, mas pra mim esse pareceu ser o principal momento em que as pessoas abraçaram a causa do contextual e a gente viu todo mundo fazendo aquele trabalho. E aquilo deu certo, e deu certo, a gente conseguiu o aluno mesmo na pandemia, os alunos, o medo da prova talvez era maior do que o medo do vírus, né? O aluno queria se preparar, a ambição de passar no vestibular, e muita gente veio para o presencial, né? Muita gente veio para o presencial e a gente foi... Naquele momento, todas as escolas estavam em regime totalmente online ainda, e foi aí que eu tive uma grande ideia, né? Eu sempre tive a medicina azul e a vermelha. Aí eu falei, por que não abrir a medicina verde? Né? Então, esse verde tem toda uma rivalidade na cidade. E aí em menos de 3 dias conseguiu lotar, entre aspas, né? Que a gente colocou um número de 40, a medicina verde. E a gente eu falei, tem gente querendo vir para cá. Eu falei, por que não montar, né, a medicina amarela? E a gente montou a medicina amarela. Só que isso desagradou muita gente, porque esses alunos da medicina verde, da medicina amarela, eles faziam 3º ano em outras escolas, né? E isso causou uma ira e uma fúria. E aí eu lembro que escolas que iriam dar férias em dezembro, essas escolas resolveram prolongar as aulas para tentar aprender o aluno. Falando ou não, teve dono de escola que proibiu o aluno, né, Alex? Eu lembro que teve dono de escola que falou, olha, tu só pode estudar aqui e tu não pode estudar em outro lugar. Senão você vai ficar reprovado. E foi o que disse, ele te reprova lá, eu aprovo aqui, pô. Eu te dou o teu certificado aqui, tu vai passar como aluno contextual. Mas eu tenho que assistir minha aula online. Aí eu falei, não interessa, eu te dou a senha do Wi-Fi, tu fica assistindo não, né? Tu liga lá pra sala, coloca, deixa lá o teu celular no off e assiste a aula de verdade, que é preparação aqui. Então a gente conseguiu, isso desagradou muito. A tal ponto que houve um grande golpe ali, né, cara? Mano, na verdade, essa foi uma das histórias mais incríveis do contextual, com certeza. O dia em que o Jornal Liberal apareceu no contextual. E apareceu ali, que foi um dia que... Cara, na rua... Eu acho que pra mim, aquele dia foi o dia que, de fato, o que tu falaste é comprovado. Tipo, que todo mundo abraçou a causa. Não só os professores, como os alunos também. Exatamente. Então foi um dia que, infelizmente, o contextual ele foi fechado, né? Ele foi proibido de exercer a função ali da educação. Eu me lembro que, por exemplo, eu e o Lucas, nós estávamos começando e tal. Estávamos presentes no dia. Sim, aí nós fomos embora, esperando já o noticiário, né? Caramba, mano, vamos aparecer ao vivo, mano. Quando eu vejo, mano, lá no terminal. No terminal a gente viu a gente passando na televisão. Uma manchete muito... E logo após saiu um vídeo que eu acho que já foi um dos vídeos mais compartilhados de Castanhal. É um vídeo que tem muita visualização no Instagram, cara, muito contextual, que é a tua defesa, né, Alex? É um momento, a tua declaração, é um momento que, emocionado, eu lembro das palavras que tu diz que hoje eu fui proibido de exercer a minha profissão. Foi um momento muito complicado. Naquele momento ali você passa um turbilhão de coisas pela sua cabeça, dá vontade de desistir, não nego, deu vontade, quebrou minhas pernas naquele momento ali. Só que quando eu olhei para as pessoas que estavam ali naquele momento, aos alunos que vieram me abraçar, professor, força. Alunos chorando com medo, com medo, professor, e agora, meu Deus, a minha preparação, professor, a gente não pode parar, a gente não pode. E tudo aquilo ali me deu energia, me deu força, realmente, para dizer, pelo amor de Deus, né, eu não vou parar agora. Agora é a hora que eu tenho que crescer, né? Eu sempre comparo educação com futebol, e eu falei, não, cara, eu sou capitão, eu sou camisa 10, o time depende de mim, sou maestro dessa equipe, eu não vou fugir da minha responsabilidade agora. E foi naquele momento que eu já ensaiei uma série de jogadas de marketing, né, para poder trazer o público para o nosso lado, não só o público da nossa escola. Teve esse vídeo da minha defesa, mas também teve um vídeo muito assistido, que foi o vídeo que a gente aproveitou ali, aquela cena clássica dos Vingadores Ultimato, onde o Capitão América, eu apareço como o Capitão América ali já destruído, depois de levar uma surra,
E aí Acho que essa foi a melhor ideia que eu tive na minha vida. Ideia do professor Carrera, inclusive, e a gente vai ali e vê ali aquela... todos apoiando. E eu peguei força naquilo, me concentrei, me comuniquei com o meu advogado, que é o Dr. Augusto, que faz um excelente trabalho à frente do contextual, professor de biologia também. E aí a gente consegue fazer o impossível, né? Que é abrir o contextual, né? No outro dia, um dia depois, já conseguia a permissão, ou seja, depois de 2 dias o contextual estava aberto e funcionando, né? Já com o aval de todos os órgãos, né? que necessitava. Então foi um momento de superação. Foi talvez o momento de maior superação da história da escola. E que fique claro que naquele momento, muita gente que não conhece talvez deve estar se perguntando, mas o que foi que aconteceu? Por que estava parado? Cara, o contextual ele entrou em um ano para ser regularizado em um ano de pandemia. Como é que tu regulariza uma escola em um ano de pandemia? Isso. Que a SEDUC nunca foi Exatamente, ao contextual. Não teve como fazer visita. Já demoram. Pois é, então era um processo demorado e não estava tendo visitação de nada naquele período, né? Então foi isso que eu me senti injustiçado, mas naquele momento é óbvio, né? Que isso aí foi uma denúncia. Foi uma denúncia feita, inclusive, por um escritório de advocacia, e nós sabemos que quem vai fazer de denúncia anônima não consulta um escritório de advocacia, ou seja, foi algum empresário concorrente que fez aquilo ali para tentar, né, passar a perna, algum golpe sujo, que não deu certo, né? A gente sabe o final dessa história e a gente sabe o que aconteceu no final mesmo, né? Que acabou que esse povo teve que engolir a língua. E continuando a falar de polêmicas, eu lembrei de uma outra polêmica agora, Alex. Eu queria saber como é que surgiu essa história e como tu te tornou o dono da cidade? Cara, essa história do dono da cidade, graças a Deus, gente, que eu não bebo mais, né? Tem a ver um pouco também com bebida, né? Porque assim, eu tava no todo domingo de forma quase que religiosa, eu vou pra casa dos meus pais, né? Naquele momento eu estava ainda bebia socialmente, às vezes sim, às vezes não, mas e com meu pai não tem como você ser controlado, que meu pai é um cara que é um cara do samba, é um cara do remo, é um cara da bebida, enfim, é um cara que gosta de futebol. E eu tava na casa dos meus pais, não estava no lugar errado, estava confraternizando com a minha família. E aí a pessoa que estava comigo, né, a minha ex, né, ela me mostra um professor, né? A gente sabe que existem alguns códigos linguísticos nas redes sociais, né? De conquista, né? Que é quando você vai lá, segue a pessoa no Instagram, depois curte 3 fotos dela, ela curte uma de volta quando ela está interessada. E aí esse cara ele fez isso com ela, só que todo mundo sabia que ela estava comigo, né? Todo mundo sabe que ela estava comigo, sempre teve a frente comigo. E aí ele curtiu justamente fotos, né, dela que eu não estava, que eram poucas, por sinal. Ele curtiu justamente fotos que são códigos ali de quem está dando em cima. Você sabe, né, gente? Aí ela foi me contar isso, eu com pavio curto, né? Sempre eu tô tentando controlar isso, bolir isso. Eu sempre fui um cara muito impulsivo. Já melhorou muito. Já melhorei muito. Aí eu falei, cara, e esse cara, o que aconteceu? Esse professor, ele tinha passado por um período de saúde muito complicado. Ele tinha adquirido uma doença difícil, aí quase ele morre, por sinal. Houve um fake news na cidade que ele tinha morrido, por sinal. Houve um fake news. E aí foi que eu peguei o celular, eu falei, me dá aquele celular, deixa eu falar com esse cara aqui. Aí foi que eu falei. E eu coloquei uma frase engraçada até. Eu falei, peraí. Eu falei, amigo, morto não curte. Ou seja, ele tinha morrido. Eu coloquei, amigo, morto não curte. E aí, tipo, ele pensou que ela que tava falando, e ele falou, não tô entendendo, meu bem. Aí foi que eu falei, ele, quem tá falando? Aí foi que eu disse, né? Eu louco da minha vida, né? Eu falei, quem tá falando aqui é o Pacheco, pô, dono da cidade onde mora. Aí e isso virou meme aí no outro dia. Eu lembro que do nada, tava no 2º ano, eu acho, mano. Aí em todo o estado que eu abri de WhatsApp tava lá, dono da cidade modelo Alex. Aconteceu alguma coisa, mano. Aí eu vi o print, ele postou aí do print no status. E meu status. O status do meu WhatsApp, como eu tenho todos os alunos, bate 1000 visualizações facinho, né? Então isso aí rapidinho disseminou. E aí eu lembro que nessa hora, tipo, tu pegou e aí, o que foi que tu postou? Foi, se tu quiser, eu te encontro. Ah, sim, pô. Foi uma história meio faroeste caboclo, né? Me inspirei aí no João de Santo Cristo e tal. Eu te encontro amanhã, né? E aí eu falei, amanhã 7h30 da manhã, se tu for homem, eu te espero lá na frente do contextual.
segundo andar da Caixa, pode ir lá que eu vou estar te esperando. E eu tava esperando o cara lá mesmo, acordei que nem dormi, mano. Acordei, fiquei esperando, mas ele nunca apareceu, por sinal. Bacana, cara. Então, ali tivemos mais uma polêmica. E agora, cara, depois de falar de polêmica, depois de falar das dificuldades que tu passou, depois de falar de tudo isso, no teu primeiro ano de cursinho, tiveste aprovação em medicina, e eu queria que você tocasse mais um ponto também, comentando aqui com a gente, que seria justamente a tua segunda e agora incontestável nota 1000. Pois é, né? O contextual, ele surge com essa ideia, né? Eu queria fazer com que os habitantes de Castanhal eles tivessem condições de disputar em pé de igualdade com as escolas de Belém. E a gente sabe que alguns cursos, para as pessoas que vivem em cidades, né, que são consideradas interioranas, apesar de Castanhal ser muito desenvolvida, como direito, odontologia, parece uma coisa distante. As pessoas colocam na cabeça que só quem estuda em física, equipe, né, ênfase, essas grandes instituições que eu respeito bastante também, QI, conseguem ser aprovadas. E eu falei, não, o contextual vai quebrar isso, cara, vai quebrar isso, vai ter pessoas aqui, mesmo com origem humilde, passando em grandes cursos. E a gente conseguiu naquele ano, logo no primeiro ano, aprovar 4 em Direito, aprovamos 4 em Medicina, né, em Pública, um EPA, FPA, pegamos o primeiro lugar geral de Odontologia. Então foi um ano assim que eu consegui, eu falei, pô, eu tô no caminho certo, é isso que eu quero. Eu falei, vamos pro próximo passo agora 2020, que é aumentar o número de aprovados em Medicina. E eu consegui aumentar, né? Aprovamos 6 agora na nossa contagem públicas. E agora eu estou com o meu terceiro passo, que é justamente fazer frente às escolas de Belém. Agora, com mais experiência, tanto no comando do colégio, quanto no comando dos pré-ENEMs e pré-medicina, eu coloco aqui o meu nome, eu coloco a minha palavra aqui, que daqui a no máximo 2 anos, se não for agora no próximo vestibular, o contextual com certeza ele vai estar no pódio entre os 3 primeiros lugares gerais. Eu estou trabalhando para isso e eu tenho certeza que a gente vai surpreender muitas escolas de Belém ainda. Então, lógico, é evidente que não tem como não comentar da minha marca pessoal, né? Na verdade, marca pessoal, que foi confundida como marca pessoal, mas é uma marca de coletividade, de trabalho de equipe, que foi a Isabela ter alcançado nota 1000, porque o número de notas 1000 no Brasil foi um número muito pequeno, talvez tenha sido o menor da história. Foram apenas 28 pessoas que conseguiram nota máxima, e a Isabela conseguiu. A Isabela, que tinha sido minha aluna no curso de redação em 2019, onde ela fazia ensino médio, inclusive no próprio Leite Vestibulares. Aí ela não conseguiu passar no vestibular, ou passou, melhorzinho, ela passou na UEPA, né? Fez 920 no seu vestibular, né? Quando ela foi aluna do curso. E no outro ano, que foi no caso de 2020, ela foi minha aluna no pré-ENEM. Estudou totalmente o 2020 comigo no pré-ENEM e fazia, logicamente, comigo o acompanhamento da redação. E a Isabela era uma aluna que a gente apostava muito. Ela era uma aluna que batia de pé de igualdade com o Matheus Sobreiro, que todo mundo sabe que é um aluno assim, que tem um ponto de significância altíssimo para mim. Então a Isabela batia de frente com o Sobreiro. Então era alguém que a gente esperava pontos extraordinários. E aí quando sai aquilo, sai no meio de um reboliço de polêmicas também. A minha vida, na verdade, ela é acompanhada de polêmicas. Porque enquanto saiu o resultado, né, hoje em dia com isso aqui, né, celular, WhatsApp, print, meu Deus. Enquanto saiu o resultado, e eu sempre falo isso para os meus alunos, que eu sou boçal todo ano, mas quando chega nos 3 últimos meses ali, eu sou a pessoa mais humilde do mundo. Se você me der uma tapa, eu ofereço outro rosto, como Jesus Cristo fez. Então, eu começo a receber as notícias das notas de redação, 900, 920, o meu primeiro 980, que foi da Kemily Luana, que era uma aluna de Santa Maria, uma aluna que eu fui fazer a matrícula lá na casa dela. Eu falei, pô, vou postar no Instagram do contextual logo a foto da Kemily com 980. Postei. Mas logo em seguida, 20 minutos depois, eu tinha mais 15 ou 16 notas 980. E chegava um print dos outros cursos de redação de Castanhal, onde alunos, inclusive eu quero terminar com isso, uma das minhas intenções deste ano é acabar com esse discurso de ódio, né? Essa rivalidade que acaba ultrapassando todos os limites, com os alunos que comemoravam. Olha só, né? Olha o dono da cidade aí, só uma nota 980, na verdade 2, e uma delas ainda é aluna daqui, do nosso cursinho de redação. Cadê o cara? Cadê o cara da redação? Cadê o Pelé da redação?
E alunos mandavam para mim aquilo, eu falei, gente, eu tô preocupado com... Isso era prints do grupo de outro curso específico. E assim, eu fiquei, lógico, chateado, né, por pouco tempo, porque 20 minutos depois a Isabela já me manda, né, Pacheco, aí oi, tirei 1000. E aí já não lembro de quase mais nada, né, foi uma emoção, assim, inenarrável, assim. Eu lembro desse momento que nós estávamos... Mano, acho que foi 10 minutos. 10 minutos o intervalo. O intervalo da mensagem da nota 1000. Porque ele mostrou mensagem, né? Mano, tal coisa aconteceu aqui. Eu vi mensagem. Cadê as notas? Cadê as notas? Cadê as notas? Aí, mano, do nada. Pô, mano, mancada, não sei o quê. 10 minutos, Isabela HD. 1000, mano. Isso foi uma epifania. E uma das coisas mais chateadas foi que algumas pessoas, mesmo após o 1000, continuavam a criticar, dizendo, esse professor não é merecedor, ou seja, as pessoas que só olham o que você tem, não o que você fez para chegar lá, né? Então, muitas dessas pessoas que criticam, que só sabem criticar na verdade, não veem tudo que a gente faz para estar aqui. A gente está aqui, por exemplo, agora no estúdio, montado, mas antes de a gente estar aqui com essa estrutura, vocês tiveram todo um trabalho, eu acompanhei vocês montando, ou seja, algumas pessoas que só conseguem enxergar, né, o final da obra, né? Mas em inspiração para o que acontece. Então a gente conseguiu a nota máxima, né, com a Isabela, que é uma aluna super humilde, super bacana, uma pessoa muito tranquila, né? E daí para frente falei, essa aqui ninguém tira, né? E quando eu vejo, houve uma segunda tentativa de furtar a nota, né? Onde uma escola parabeniza, né? Então, desde aquele momento que essa escola parabenizou a Isabela, tudo bem, beleza. Mas não pode parabenizar? Pode! Mas quando você parabeniza a escola, fica parecendo que a escola, né, que projetou, foi a escola que preparou, né? E graças a Deus o Contextual tem sido, junto a outros 2 ou 3 cursos, assim, uma das grandes frentes da redação no estado. E até hoje, depois desse dia, nós estamos ainda bloqueados nessa escola, porque nós comentamos na época sobre aquilo e infelizmente não tivemos resposta de nada. Uma retratação, né? Perfeito. Então assim, Alex, a gente vai chegando ao final, né? A gente vai chegando a esses momentos finais aqui do podcast e junto a esses momentos chegamos a umas perguntas que são feitas. Sim. É o seguinte, pra quem não sabe, o Alex, a gente é amigo já há um bom tempo, né? A gente trabalha junto além disso, mas o Alex foi um professor. Ainda como professor, a gente já tinha um laço de amizade bem próximo. E hoje, trabalhando junto, é um cara que, caramba, eu não tenho o que falar, não tenho nada que falar do Alex, realmente é uma pessoa que me ajudou, que tem me ajudado todos os dias, é o meu mentor, brinco com ele com outros professores, mas é o meu mentor de certo modo. E claro, esses dias, a gente estava voltando para Castanhal, acho, não sei, estava em Santa Isabel, não sei, não me lembro, e nós passamos perto de uma cratera, né? Que fica ali perto do Cristo, né? Que é muito perigosa, inclusive. E quase que a gente vai, mano. Quase que a gente... quase. A gente desviou e tal, foi direto. Aí nessa discussão a gente falou muito assim, mano, de fato, em outro lugar, em outro mundo, em outro multiverso, nós com certeza batemos aqui e ponto, partimos, morremos. 2 belos empresários mortos, né? Mas, mano, a pergunta que eu quero te falar, mais ou menos nessa linha, é o seguinte: se tu pudesses hoje, né, consolidado, Alex Pacheco consolidado, enfim, voltar há 10 anos, lá pro Alex de início, no início de carreira, ali saindo da faculdade, durante a faculdade, o que tu aconselharia para esse Alex? Cara, assim, eu tentaria fazer o que eu fiz pelo meu primo. O que eu fiz pelo meu primo foi o seguinte: eu não tive, na minha família nunca teve um professor, eu não tinha um professor, não teve alguém que já tivesse experiência na profissão, então eu tive que aprender tudo muito sozinho. Então eu cometi muitos erros ali, dentre eles, por exemplo, não priorizar o meu curso na universidade, que quase sou jubilado, por sinal, porque quando você começa a trabalhar como professor, às vezes a gente deixa a universidade em segundo plano, então quase eu não consigo sair, então eu teria priorizado um pouco mais o meu curso, entendeu? Ou seja, tem equilíbrio entre universidade, estudo, academia e atuação, né? Eu falaria primeiro isso,
equilíbrio. Eu falaria para essa pessoa também valorizar mais ainda os momentos em família, né? Porque, por exemplo, hoje, uma das pessoas que eu queria realmente que mais estivessem aqui para enxergar a realização dos meus sonhos é a minha avó. E eu não consigo tê-la agora, né, por conta do que esse vírus ele fez com o nosso país. Então, eu falaria para valorizar ainda mais a família. Eu falaria para o Alex que em 2007 passou no vestibular, vou até um pouquinho mais longe. Eu falaria para o Alex que passou em 2007 para ele gravar, tentar memorizar mais ainda as imagens daquele dia, né? Eu trago três imagens bem importantes do dia que eu passei no vestibular. Número 1, o olhar do meu pai, que não é um cara que se expressa muito, não fala eu te amo. Meu pai falou acho que 3 vezes na vida dele eu te amo para mim, mas com as atitudes dele ele mostra toda vez que ele me ama. Então o olhar dele naquele dia foi um olhar de eu te amo, foi um olhar de obrigado filho, obrigado por ter me orgulhado. Eu gostaria de ter obtido falaria pro meu eu do passado, ter pegado ali uma câmera e filmado o que o meu avô falou para mim logo no final da minha festa, quando eu estava careca, pesava 30 quilos, né? Quando ele falou, ele pegou a minha cabeça, encostou na dele e disse: filho, o que você fez hoje ninguém fez antes. O teu pai merece, a tua mãe merece. Obrigado, meu filho, obrigado. E também, logicamente, memorizaria o momento que a minha avó chegou no meu colégio, que era o Alfa, onde eu estava comemorando, onde ela chegou pulando, chegou com um ovo na mão, e ela disse: meu filho, você só vai ser o primeiro. E ela tinha toda a razão. Eu fui só o primeiro dos netos dela que entrou na universidade. Hoje a gente tem, né, uma família que frequenta a academia. Eu tenho muito orgulho de falar disso. E a minha próxima pergunta, né? Esse dia, na verdade, ele seria aquela tua memória que tu querias morar, aquela memória que de fato tu querias voltar para viver de novo aquele momento? Sim, mas tem uma outra memória, como eu já citei essas, que eu queria viver de novo, que foi o dia que o Alexandre passou no vestibular. O dia que o Alexandre passou no vestibular foi um dia atípico pra gente, porque a minha irmã e o Alexandre, a minha irmã, a Letícia e o Alexandre fizeram vestibular no mesmo dia, no mesmo ano. E acabou que ele acabou passando e ela não. Ou seja, ela mostrou muita empatia naquele dia, porque apesar de ela não ter passado, e a gente sabe como a gente fica quando não passa, ela foi lá e comemorou, porque o Alexandre é um cara também muito batalhador, muito merecedor, tem uma história muito bonita. E para você ver que naquele dia, quando ele passou, a gente já à noite, já mais a sós, né, mais a família, ele encostou também a cabeça na minha, como o meu avô fez, e falou, né, mano, um dia a gente ainda vai abrir a nossa escola. E aí hoje em dia a gente olha os vídeos e a gente está na nossa escola com a nossa metodologia, o nosso sonho sendo concretizado. Então, para os nossos alunos ou para as pessoas realmente que estão nos assistindo, que vão nos assistir, né, é isso. É realmente sonhar, mas fazer o que for preciso. Bater massa, pintar, dar aula, carregar cadeira, né, aguentar discurso de ódio na internet, aguentar tudo o que for preciso. Porque com certeza quando a gente vê a realização disso, eu vejo todos os anos isso quando os meus alunos passam, né, aí sim a gente vê que vale a pena. A gente vê que vale a pena tudo aquilo que a gente fez, todo aquele esforço que a gente realizou. Só para finalizar mesmo, né, Alex, se tu pudesse listar para mim 5 pessoas que tu és totalmente grato, quais seriam as 5 pessoas? Eu listaria logicamente meu pai, a minha mãe, o meu avô, eu vou colocar meus avós como terceira porque seria injusto deixar um deles de fora. Os meus avós, né, como terceira pessoa, o meu tio Ayrton, que é um cara muito inteligente, é um cara que me ensinou muita coisa, inclusive sobre falar em público, foi meu professor no tempo da educação no centro fundamental, né? E o Alexandre, que é meu primo. Eu com certeza colocaria essas 5 pessoas como as principais. Sem elas, talvez eu não estaria aqui. E a última pergunta, que seria... Ser o Alex Pacheco hoje em dia tem um desafio, não saber o que vem pela frente, né? Eu sou um cara eu acredito que eu nunca fique naquela linha do equilíbrio. Ou eu sou amado ou eu sou odiado.
ou estão comigo ou estão contra mim. Então eu sou um cara que recebo muitas manifestações de carinho, mas também sou um cara que recebo muitas manifestações de ódio. E sempre foi assim na minha vida. Então, o seu Alex Pacheco hoje em dia estar entre a cruz e a espada, estar entre, como diria o busca-pé na cidade de Deus, se o correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, eu sempre dou um jeito de nenhum bicho pegar e nem nada. Então, eu sempre dou um jeito de correr por fora e conseguir sucesso. E o meu sucesso dos meus alunos, sucesso dos meus professores. Então, cara, Alex, foi um prazer estar aqui, partilhar um pouco da tua história comigo, com o Davi, com o pessoal que está assistindo a gente. Queridos, queria agradecer também você que está assistindo esse vídeo. Queria pedir para você se inscrever, para você curtir esse vídeo, tá? Para você seguir também o Alex nas redes sociais. Hoje o Alex tem o Instagram do Contextual, se eu não me engano é SE Contextual. Tem o do curso de redação, que é o curso 1K Redação. E tem o pessoal também, né? Que é um Instagram novo, né? Que eu transformei o meu Instagram no contextual, no específico 1K, né? E lá a gente compartilha também algumas informações, vestibulares, tudo. Sigam o cara, tá? Sobretudo para quem tem essa vivência, não só em um Enem, cara, mas para qualquer vestibular, com certeza ele é muito bom. Sigam o Davi, @Davi. Me siga nas redes sociais também, Lucas Carrera. E não esquece de seguir o Pode Passar, @Pode Passar. Segue a gente lá no Instagram, vai ter vários recortes também, de melhores momentos aqui desse bate-papo com Alex Pacheco. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tchau, Até o próximo episódio. Vem muita gente legal por aí, assim como o Alex, assim como o Paulo Casseb, assim como o Matheus Sobreiro. Queridos, forte abraço. Tchau. Até a próxima. Até o episódio 4. Tchau.